Olá, crianças, tudo bem? Mais uma semana que se inicia e com ela novos estudos. Esta semana a gente vai estudar um pouco sobre os meios de transporte, porque afinal é a semana do trânsito. Então, além dos meios de transporte, nós vamos estudar um pouco o trânsito também. E vocês lembram que lá quando nós começamos a estudar o animal cavalo, a professora citou que o cavalo é um dos primeiros meios de transporte, um dos primeiros animais a ser utilizado. Claro, também o camelo, o elefante, os bois, os cachorros em regiões geladas. Então, assim, conforme o local onde as pessoas viviam, elas iam se adaptando e iam usando, porque elas foram percebendo que facilitava. E com o surgimento da roda, com a invenção da roda, mais e mais foi utilizado a força animal. E o cavalo então passou a puxar carroças, charretes, carruagens, o próprio animal no galope, né, na montaria, com seu galope levava as pessoas de um lugar para outro mais rapidamente. Então ele está presente na nossa história há milhares de anos. Né, e na nossa vida. E se vocês forem conversar com os vovôs, com as vovós, com os bisos, eles vão contar muitas histórias que eles não tinham carro e que o único jeito deles irem para um lugar e para o outro, que era mais distante, era usando um cavalo. Praticamente todas as famílias antigamente tinham um cavalo para poder se locomover de um lugar para outro de forma mais rápida. Né? Então, e levar uma quantidade maior de peso, sem ser nas costas. Mas hoje eu vim aqui também para falar para vocês que os cavalos, eles aparecem em muitas histórias que a gente ama ouvir. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês amam a história da Cinderela. Quem não gosta da história da Cinderela? A Cinderela era uma menina que vivia com seu papai e com sua mamãe numa linda mansão. Eram muito bem de vida. Só que um dia a sua mamãe ficou doente. E como era muito antigamente e não havia médico perto, e muito pouco médico, ela acabou não resistindo. E o seu papai, que era um viajante que trabalhava de mascate de uma cidade para outra, não podia criar a Cinderela. Então ele achou melhor casar novamente. Só que a esposa que ele escolheu era uma mulher muito malvada, e maltratava muito a Cinderela. Maltratava de um jeito muito ruim. Escravizava a Cinderela, fazia ela fazer todos os afazeres da casa, enquanto ela e as filhas dela não faziam nada. E a Cinderela, que era uma menina muito boa, de um bom coração, obedecia. Só que a Cinderela, como ela tinha também um bom coração, ela tinha muitos amigos, que eram os bichinhos, os ratinhos, os passarinhos, os coelhinhos, viviam próximos a ela, porque ela dormia no sótão da casa, e lá os bichinhos também podiam viver mais livremente. Eles eram a companhia diária dela. E aí, passou um tempo, a Cinderela cresceu, ficou uma moça muito bonita, mas como ela não tinha roupas bonitas, não podia se arrumar, porque a madrasta não deixava, e nem deixava ela sair de casa, ela não podia ir a lugar nenhum, ninguém a conhecia. Até que houve um baile no reino encantado onde que a Cinderela vivia. Passaram convidando todas as moças do reino, mas a sua madrasta má não deixou a Cinderela ir para o baile. A sorte é que a Cinderela tinha uma fada madrinha, e a fada madrinha ajudou a Cinderela a se produzir. Transformou os ratinhos, os 4 ratinhos amigos da Cinderela, em cavaleiros, uma abóbora em carruagem. O coelhinho, os passarinhos também foram transformados. E assim ela conseguiu ir para o baile. Claro, antes a fada com sua varinha mágica, plim, plim, plam, 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 um lindo vestido, uma linda tiara, um sapatinho de cristal diferente que ninguém tinha.
E uma maquiagem muito bonita, como vocês meninas mesmo sabem, vocês adoram. A Cinderela, com certeza, foi a menina mais bonita do baile. Quando ela chegou, até os músicos pararam, porque aquela beleza era diferente. Ela encantou a todos. E o príncipe, então, se apaixonou naquele momento. O coração dele começou a bater mais forte pela Cinderela. Só que tinham combinado. Quando o relógio desse meia-noite, a Cinderela tinha que fugir dali, porque o encanto iria se quebrar e ela ia voltar a ser aquela menina simples. Quando ela escutou o relógio bater à meia-noite, ela saiu correndo. Só que no caminho, ela perdeu o sapatinho de cristal. E o príncipe o encontrou. E aí, ela embarcou na sua carruagem, que conseguiu ir alguns metros, e puf, se desmanchou. Voltou a abóbora, voltou os ratinhos e os cavalos se foram. Se foi o meio de transporte da Cinderela. E ela teve que sair correndo, a pé, pelo meio dos matos, para chegar até a casa dela. E o príncipe voltou ao palácio com aquele sapatinho de cristal. No dia seguinte, ele decidiu procurar por todas as moças do reino. E todas as moças tinham que calçar o sapatinho. Só que ninguém entrava. O pé de ninguém entrava. Porque a fada madrinha, que era muito esperta, ela teve a ideia. Somente o pezinho da Cinderela. Ela moldou aquele sapato dentro do pé da Cinderela. E aí o príncipe bateu de porta em porta por todo o reino, até descobrir que quem era a verdadeira dona daquele sapato era a Cinderela. E aí, quando ele descobriu isso, os dois casaram-se e viveram felizes para sempre. Mas a Cinderela só conseguiu ir ao baile, que tudo isso acontecesse, crianças, porque ela teve uma fada madrinha que transformou os ratinhos em cavalos, uma abóbora ou moranga em carruagem, que foi o meio que ela conseguiu se deslocar da casa dela até a vila onde ficava o palácio. Então, o meio de transporte que a Cinderela usou foi uma carruagem puxada por cavalos. Então, eu vou dar uma atividade para vocês e vocês vão ter que descobrir nessa atividade qual é das 3 figuras que tem um meio de transporte. E daí vocês vão ter que criar com vossos brinquedos, com caixas, com sucata. Vão ter que inventar aquela imagem. Eu vou esperar. Eu sei que as cabecinhas de vocês são muito boas. E as cabecinhas daquelas mamães e daqueles papais lá, então, são fantásticas. E elas vão ajudar vocês a fazer. Eu tenho certeza disso. Um beijo. Muito obrigada. Até amanhã. Mas, na verdade, se não conseguir fazer amanhã, não tem problema. Durante a semana, ir fazendo, tá de boa. Mas, importante que vocês façam. E eu vou esperar, porque o meu coração fica muito feliz quando vocês fazem as atividades. Beijos!